para mim, na Sagrada Escritura, é a maior expressão que um ser humano pode falar acerca da sua fé. É algo... a expressão não é de Deus, a expressão é de um homem, mas é a palavra de Deus porque está na Sagrada Escritura. Mas aqui é uma expressão de um ser humano. Diz o texto sagrado: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que, quanto amam a sua vinda. Que Deus fale aos nossos corações em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, suplicamos a tua graça, a tua misericórdia. Guarda-me de trás da tua cruz, que o Senhor fale ao teu povo, pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos digam amém. Amados irmãos, eu tenho meditado na Sagrada Escritura acerca da vida humana com Deus, e por tudo que tem acontecido em nossos dias, nós precisamos refletir quem somos diante do Todo-Poderoso. O Paulo, os irmãos conhecem a sua história. Paulo foi um fariseu, um homem que sofreu muito depois que entregou-se a Cristo. Ele teve embates espirituais ferrenhos, teve embate interno. Ele sofreu consigo mesmo, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 7, quando ele diz: miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Ele foi atacado por falsos irmãos, ele quase foi a pique em um navio, ele tomou 39 chicotadas, foi chamado de tagalera, de imbecil, falso apóstolo. Esses são os sofrimentos externos que ele sofreu. Foi perseguido pela igreja, incompreendido. E agora Paulo está preso, prestes a morrer. Paulo tem consciência que o juiz que está julgando a sua causa é um juiz injusto. E ele vai morrer inocentemente porque a acusação é o incêndio de Roma. Assim falam os historiadores. Por isso é que ele diz: o reto juiz, o juiz justo. E agora Paulo está prestes a ser entregue. Então ele faz um apanhado da sua trajetória. Ele expõe aqui, relembrando ele certamente o seu histórico. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha chegada, da minha partida é chegada. Ele tem consciência que ele está prestes a ser morto pelo Império Romano. Aí ele faz essa declaração que, para um ser humano, que é a declaração de um homem pecador, de um homem falho, de um homem fraco, de um servo de Deus, mas que tem a consciência do seu serviço para com Deus. Ele diz: combati um bom combate. Então, amados irmãos, quem disse que ser cristão é fácil, mentiu para você, lhe enganou. O texto sagrado que fala de combate, fala de lutas, fala de guerras. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os impérios das trevas. Então existe uma guerra a guerrear no mundo espiritual, mas também existe uma guerra a guerrear no mundo físico, e sendo nós os agentes da paz. Se depender de vós, tende paz com todos. Mas a paz, ela nasce, ou ela é exercida dentro da atmosfera daqueles que se rendem à paz. Então ele diz: combati um bom combate.
Que combate ele combateu? Ele combateu o combate na esfera do cristianismo. Ele sofreu. E a Bíblia, e o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, diz: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, serão incompreendidos, serão escanteados, muitas vezes serão esquecidos, muitas vezes injustiçados. Então aquela história que sempre eu falo aqui, pare de sofrer, venha para a igreja A, essa história é do Satã, é do demo. Porque a vida cristã é uma vida de peleja. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós somos servos de Deus, não senhores, e Ele faz conforme o que Ele quer, não o que nós queremos. Essa história de que tudo o que eu peço a Deus Ele me responde é mentira. Porque se tudo que eu pedisse a Deus Ele me respondesse, eu não estava aqui, e nenhum dos irmãos estariam aqui. Mas não é verdade. É uma história do cristianismo, é uma história de renúncia, é um combate de renúncia, de perseverança, de resistência por tudo que às vezes acontece e Deus permite, e nós não temos nenhuma força de aplacar o que está acontecendo. E ele fala: eu combati um bom combate, eu guerreei internamente contra as minhas entranhas, contra o meu pecado, contra a minha maldade, contra a minha impiedade, contra o ímpio que mora dentro de mim, contra a carne que trabalha contra mim. Quando ele diz: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu tenho feito. Então Paulo está falando que ele combateu esse combate também interno. E nós também, irmãos, estamos na mesma esfera. Se nós dessemos vazão à nossa carne, à nossa índole adâmica, irmãos, nós chutávamos o balde de tudo que se pode entender. Mas é porque nós estamos, amados irmãos, também nessa caminhada que Paulo esteve caminhando no bom combate. Nós estamos aqui agora, irmãos, porque pela graça de Deus, Deus tem nos dado força desse combate que nós temos combatido. E por enquanto estamos aqui. E se hoje for o nosso dia, essa palavra também, irmãos, recai sobre nossas vidas de forma positiva. Porque nós estamos aqui. Todos nós temos uma história com a igreja, uma história com os irmãos, uma história de incompreensão, uma história de perseguição, uma história de indiferença, uma história de falta de perdão. Todos nós temos uma história, mas ainda estamos aqui, porque nós estamos combatendo este bom combate. E assim devemos prosseguir até o dia que Ele nos chamar, para que de fato, perfeitamente, naquele dia, naquela hora, ou talvez seja hoje, essa palavra se cumpra em cada um de nós. E alguém chegue em nosso caixão e diga assim: ele combateu um bom combate, ele acabou a carreira, mas ele morreu na fé. Ou alguém vai dizer assim: vá meu amigo, vá viver tudo que você pregou. Porque o que nós pregamos? Nós pregamos a esperança, nós pregamos o Santo Evangelho que é perseguido, o Santo Evangelho que é escória para este mundo. Irmãos amados, ser cristão é para quem tem coragem, é para quem tem propósito, é para quem foi chamado, porque de forma humana, carnal, nós não vamos combater este bom combate. É preciso crer, como muitos irmãos no passado fizeram, aconteceu. O Jó, depois de tanto sofrimento, a sua mulher, carne da sua carne, diz: amaldiçoa-se Deus e morra. Ele diz: falas tu como uma louca. Se Deus pôde dar o bem, por que não o mal? Mesmo assim Jó não pecou. E o Paulo expressou: quem nos afastará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é um bom combate. E fomos chamados para isso, amados irmãos. E agora esse homem está assim: combati um bom combate, e agora completei a carreira e guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
É preciso crer que Deus está no controle. É preciso acreditar que não cai um fio de cabelo que não seja da sua permissão. A folha da árvore não é nossa, não. A folha da árvore é do Corão. É o fio de cabelo que não seja da sua permissão. É entendível, amados irmãos, nós saber que Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. E isso não é fácil para nós. Irmãos, não é fácil. Ontem a irmã Rosalva, na sexta-feira, ela falou de uma pessoa vizinha dela que está sofrendo dioturnamente, com dores agudas, tomando morfina a cada 4 horas. Não dorme. 30 e poucos anos, na flor da idade. E naquela hora que ela me contava aquela história, eu disse: Deus, tenha compaixão. Tenha misericórdia, Senhor. Por que, Deus? Nós não entendemos. Que trabalhar é esse, Senhor? Porque nós estamos falando, irmãos, não é com Deus feito pelo homem, não. É com Deus Todo-Poderoso, que pode dizer: pare, dor. Tumor, cesse. Linfoma, pare agora. Só. Esse é o Deus que a Bíblia assim nos diz e nos apresenta. Mas muitas vezes Ele não o faz, porque Ele é o que Ele é. O que a Sagrada Escritura diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou os irmãos, ou nós não podemos entender que Paulo, tendo consciência que o Império Romano ia matá-lo, mas o Deus Todo-Poderoso, onde ele estava, que estava permitindo aquilo e o permitiu. Irmãos, o coração do rei está na mão de Deus, mas Deus deixou que Paulo morresse. E Paulo morreu como uma oblação, como sacrifício. Irmãos amados, mas o que importa, amados irmãos, mesmo sem entender, porque fé é a certeza de fato que se não ver, que não se entende. Fé é isso, mas devemos crer. Guardei a fé é que Ele está no controle, a fé é que Ele é o Senhor do universo, a fé que Ele não perde batalha, a fé é que Ele sabe tudo, pode tudo, e Ele é Deus em nós, para o louvor da sua glória. Isso é fé. E Ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também àqueles que amam a sua vinda. Amados irmãos, aqui na terra, reto juiz, Paulo está falando que está sendo julgado injustamente. Aqui na terra as coisas são horríveis. Aqui na terra, amados irmãos, este mundo é comandado pela impiedade, é comandado pela corrupção, é comandado pelo engano, é comandado pela ignorância, é comandado por leis que afrontam o Todo-Poderoso. Isso não o justo juiz, mas são os juízes injustos, que eles julgam segundo a sua lei, tudo bem, mas perante os santos oráculos de Deus, há injustiça. E o que nós devemos esperar, irmãos? Um dia nós estaremos diante do reto juiz, do justo juiz. Juiz é justo pela sua posição. A posição do juiz é fazer justiça, porque sob suas mãos está a Constituição. Mas nem sempre assim acontece. Quantas injustiças têm acontecido em nossos tribunais? Por este país afora, por este mundo afora, pela ignorância que o cabra não sabe tudo, por tudo aquilo que é apresentado diante dele, e as injustiças são aplicadas, mas há um reto juiz, e é nisso que Paulo espera. Eu estou aguardando o reto juiz, que me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amados, devemos amar a vinda do Senhor.
Devemos, irmãos, pedir que Ele venha. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Quando olhamos para esta terra, para tantas impiedades que acontecem, o que nos resta dizer? Maranatá, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Maranatá, irmãos, aqui significa: ó Deus, julga, volta, traga o grande dia, a consumação por tudo que está acontecendo. Assim, irmãos, deve ser a nossa vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo no Deus Todo-Poderoso, acreditando que Ele é o justo juiz e esperando a sua vinda, e entendendo, amados irmãos, que aqui enquanto nós estivermos, nós vamos ter que combater, porque nós somos imperfeitos e habitamos no meio de pessoas imperfeitas. A igreja do Senhor é santa porque ela é separada, mas a igreja do Senhor também, ela é pecadora, porque ela é composto de pecador. Então nós devemos suportar, tolerar, amar, ter paciência, compaixão, misericórdia. Que Deus ajude-nos, que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, ânimo para prosseguir até a sua vinda, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém.